Eu estava a falar com um mentorado meu que faturou meio milhão ano passado. Eu estava-lhe a dizer, se tu te sentes culpado quando não estás a produzir, mesmo quando já tens o resultado que muita gente à tua volta queria, não, isso não é apenas a paixão que tu tens pelo teu trabalho. Há uma razão pejorativa muito mais profunda para isso, que inclusive está a sabotar tudo aquilo que são os teus relacionamentos e até o teu negócio. Mas a realidade é que quase ninguém te diz isso. Porquê? Porque ele tem o resultado que, no fundo, toda a gente quer, então ninguém lhe diz a verdade na cara. Sabes aqueles empresários que sentam-se no sofá para ver um filme com a mulher e não conseguem desfrutar desse momento? A cabeça deles, a única coisa que diz é tens que trabalhar, não estás a produzir, olha o que é que vai acontecer. Sabes, as pessoas, eles pegam no telemóvel e imediatamente começam a pensar no negócio. Tudo aquilo que fazem que não esteja diretamente correlacionado ao trabalho faz com que eles sintam que estão a perder tempo. Sabe? Eles não conseguem nem sequer aproveitar o tempo que têm com os filhos em condições. Eles estão com os filhos e com o telemóvel ao mesmo tempo. E no fundo, há sempre aquela sensação, eu devia estar a fazer mais. Porque, na verdade, por mais que façam, a falta de clareza sobre quem eles são verdadeiramente e a falta de clareza sobre o propósito que eles têm, mais do que ganhar dinheiro, não os permite viver o seu verdadeiro, o seu máximo potencial. E o pior de tudo, sabes o que é que as pessoas que estão à volta desse empresário lhe vão dizer? Não é que tu és disciplinado, tu és mesmo ambicioso, não, tu és focado, não, tu és diferente. Mas o problema é muito mais profundo. O problema é que tu não aprendeste a sentir valor por quem tu és. Tu aprendeste a sentir valor única e exclusivamente por aquilo que fazes. Há uma tese de que eu tanto falo, que é os 3 níveis do valor do ser humano. Sabes, todos nós, eu e tu, andamos à procura de perceber valor em nós. Só que há um grande problema que, essencialmente, os empresários bem-sucedidos vivem, porque o primeiro nível desse valor é a tua identidade. Tá? E quando tu não reconheces o valor que tu tens por quem és, tu vais procurar ser percebido através de outra forma, que é pela tua capacidade, sabes? Ou seja, é por aquilo que tu fazes diariamente, pelo valor que tu produzes, pelas coisas que tu sabes que tens algum controle. Quando alguém que não reconhece o seu valor, nem por aquilo que é, nem por aquilo que faz, vai procurar sentir que tem valor através do terceiro nível, que é através da posse, ou seja, através daquilo que tem. Então, quando um empresário não tem clareza sobre aquilo que é a sua identidade, e muitas das vezes ela está simplesmente escondida por conta das máscaras, por conta dos bloqueios emocionais, por conta da N de coisas que nós precisamos de colocar à nossa frente simplesmente para esconder as nossas fraquezas. O empresário, muitas das vezes, ou seja, é aquela pessoa forte, é aquela pessoa que carrega tudo, aquela pessoa que salva os outros, mas acaba a sentir-se muitas das vezes sobrecarregado precisamente pelo peso que carrega, que não é dele. Sabes, é decisões que ele toma que muitas das vezes têm um peso enorme e podiam ser muito mais leves, mas simplesmente porque aquela decisão tem um impacto emocional nele gigante, porque ele quer ser o salvador de toda a gente. Então o que é que ele precisa de ter à volta dele? Vítimas. Precisa de ter à volta dele pessoas que venham com problemas para que ele consiga resolvê-los. E ele ainda acaba a dizer, eu nasci para resolver problemas. Não. Tu tens uma quantidade enorme de vítimas à tua volta a pensar que tu és o salvador da pátria. E tu gostas de ser dessa forma porque tu criaste à volta disso uma identidade. E ainda dizes, eu sou assim, sempre fui assim, nasci assim e vou morrer assim. Não, o problema é que quando te tiram isso, quando tu ficas de alguma forma mais leve, tu deixas de perceber o valor em ti. Porque a pergunta que eu faço a toda a gente, eu faço a ti inclusive agora, quem és? Sem me dizeres aquilo que fazes. Onde está o teu valor? Apenas na tua capacidade? Apenas naquilo que tens? Porque repara na contradição que isto é. Nós estamos à procura muitas das vezes de ter um resultado para fazer determinadas coisas e quando tivermos e quando pudermos fazer, aí seremos alguma coisa? Aí representaremos algo dentro da sociedade em que vivemos? Nós invertemos a lógica, nós devemos estar à procura de identidade, nós devemos estar à procura de saber quem somos, independentemente daquilo que os outros esperam ou daquilo que os outros dizem sobre nós.
E estando cheio de nós mesmos, nós aí sim devíamos ir para a capacidade e para a posse. Sabendo quem nós somos, nós devemos fazer algo e, consequentemente, ter algo. E este é um dos motivos pelo qual o empresário acaba a ter uma série de conquistas a nível profissional, mas depois tu olhas para a família dele, sabes? E está um autêntico caos. A mulher não o atura, reclama de tudo aquilo que ele faz, ele não tem paz em casa, sabes? No entanto, o mundo lá fora reconhece. E ele acaba por sentir que vive, mas sem um significado maior. E há um determinado momento que provavelmente tu até já o estás a viver, que é o momento em que a motivação pelo dinheiro deixa de ser suficiente para continuares a crescer e surge uma grande pergunta: por que continuar? E há um outro grande problema, que é a questão da utilidade da tua identidade atual dentro dos teus relacionamentos. Porque quando nós vamos analisar essa utilidade, nós temos que perguntar assim: que relacionamentos seriam afetados se eu mudasse a minha forma de ser? Porque há umas quantas pessoas hoje que dependem de ti, ou que tu achas que elas dependem de ti. O empresário tem aquele típico pensamento de: se não sou eu, se não sou eu nesta empresa, se não sou eu a puxar o barco, se não sou eu isto, se não sou eu aquilo, tal pessoa, o que era dela? O que seria do meu casamento se eu não tivesse? O que seria da minha empresa, ou daquele funcionário meu, ou daquele meu colaborador, ou daquele meu parceiro, ou daquele meu sócio, se eu não o puxasse? Sabes? E muitas das vezes nós justificamos o lugar onde estamos, ou nós justificamos o facto de nós não irmos mais longe por conta do peso que carregamos de outras pessoas. Então, se hoje tu decidisses ser alguém mais leve, alguém que desfruta do processo, talvez haveria umas quantas outras pessoas que ficariam incomodadas com isso. Sabes porquê? Porque eu vejo muitos empresários a passar por isto. Eles construíram algum sucesso, mas as pessoas que mais amam e que estão à sua volta são pessoas que ainda não cresceram. E sabes qual é o sentimento que vem? Qual? A culpa. A culpa por eu ter crescido, por eu poder desfrutar, mas quando eu chego ao almoço de família, ou quando eu olho para os meus irmãos, para os meus primos, para amigos de infância, eles na verdade continuam a passar pelas mesmas dificuldades. Então, muitas das vezes, esta identidade de alguém que trabalha absurdamente, de alguém que é completamente obcecado pelo trabalho que tem, de alguém que trabalha 15 horas por dia, mesmo sem precisar de trabalhar, quem diz 15, 10, 12, whatever, sabes? É, no fundo, um comportamento motivado pela necessidade inconsciente de ficar semelhante a pessoas que ele ama, mas não conseguiram atingir o nível que ele atingiu. Porque eu até tenho uma boa qualidade de vida em termos de posse, em termos de condições financeiras, mas para poder ficar semelhante àqueles que eu amo, mas que ainda não foram mais longe, eu digo: olha como eu trabalho, sabes? Olha os sacrifícios que eu faço, olha o preço que eu pago. Ou seja, a minha vida não é assim tão boa. Inconscientemente, essa é a mensagem que tu estás a tentar transmitir, única e exclusivamente, para que essas pessoas, se calhar, não se sintam assim tão mal. Então, enquanto o teu valor depender única e exclusivamente daquilo que tu produzes, e aqui falo do valor interno, do valor enquanto ser humano, do nível de realização pessoal que tu tens quando olhas para aquilo que tu construíste. Porque há muito empresário que construiu um império, mas não consegue desfrutar dele. E esse é o motivo pelo qual tu precisas de olhar para quem tu és de verdade, além do trabalho, para poder desfrutar do sucesso que tu construíste. Caso contrário, tu nunca vais conseguir viver aquilo que tu criaste. A realidade que tu deverias estar a viver, mas não sentes paz para vivê-la. Não existe preço nenhum que justifique a falta de paz mental, ansiedade constante por o próximo objetivo, pelo próximo nível, porque de alguma forma ou vais andar de objetivo em objetivo sem nunca te sentir saciado verdadeiramente, ou então vais-te autossabotar e vai parecer que estás sempre a viver no quase. Ou seja, é como se estivesses à beira de dar um salto, mas esse salto simplesmente não chega.
Agora, quando ativas a tua identidade, tu consegues clarificar o propósito e aí o crescimento, ele torna-se inevitável. Isto é uma das coisas mais poderosas que nem toda a gente vai conseguir entender. Mas crescer é um dever para aquele que percebeu o valor que existe dentro de si. Porque a partir do momento que eu tenho a certeza de quem sou, a partir do momento que eu tenho a certeza do meu valor, da minha identidade, eu passo a viver no transbordo. Eu passo a viver numa frequência que é quase como se fosse a frequência de Deus. Ou seja, eu sou um copo cheio que transborda para tudo e para todos aqueles que estão à minha volta. Eu não ando a tirar água do meu copo meio cheio, meio vazio para dar aos outros. Eu vivo cheio. E por estar cheio, eu acabo por transbordar. E o crescimento torna-se inevitável. Porque eu acabo a ajudar cada vez mais pessoas. O crescimento não é algo que acontece de fora para dentro. É algo que acontece de dentro para fora. Esse é um dos motivos pelo qual nós criamos o App Experience. É uma experiência de 3 dias, onde nós juntamos 15 empreendedores escolhidos a dedo para estarem numa mesma frequência, num mesmo propósito, e onde nessa experiência nós acabamos por fazer uma reprogramação mental, uma análise do inconsciente da mente deles, sabes? Onde nós trabalhamos tudo o que são pendências emocionais, crenças limitadoras, bloqueios internos que não os permitem viver essa identidade. Porque quando tu resolves isso, tu encontras-te contigo mesmo. E aí não tem como tu não cresceres na empresa, mas acima de tudo, o teu relacionamento vira outro. Tu trazes de volta a estabilidade e a paz dentro de casa, que é algo que muitos empresários já perderam há muito tempo. Sabes? Eles ganham o mundo lá fora, mas acabaram a perder a alma, ou muitas das vezes a perder aquilo que era mais valioso. Casamento, esposa, filhos. Isso foi uma das coisas que eu decidi desde o início da minha caminhada. Eu nunca quis tornar-me um empresário que ganha um mundo e perdeu-se a si mesmo. Então, simplesmente, tu que estás a ver este vídeo, vai aqui na descrição e faz a tua aplicação para estar connosco na próxima edição.